Bom galera, é mês de novembro e é o mês de Halloween. Prometi pra vocês lá nas minhas redes sociais, que inclusive se você não me segue aqui, tá na descrição do vídeo. Vão lá, me segue no Instagram, no TikTok, no que tiver aí. Lá no Instagram eu falo o seguinte, galera, vou fazer uns temas um pouco macabros, sabe? Falar algumas coisas que são de terror, algo do tipo assim. E o que eu decidi fazer hoje? Vou fazer aqui os maiores serial killers do Brasil. É muito comum a gente falar do exterior, lá nos Estados Unidos, na Europa, serial killers que estão por lá e que fazem maior repercussão. Hoje eu vou falar que no Brasil existem muitos, inclusive casos bem macabros. Então, sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. O primeiro serial killer que a gente vai falar vai ser do Abraão José Bueno. O Abraão, ele era do Rio de Janeiro. Ele era técnico de enfermagem e fazia parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E as vítimas do Abraão eram umas vítimas bem específicas. Uma coisa que a gente tem que entender é que os serial killers, né, de uma maneira geral, eles têm umas vítimas bem específicas. Eles não matam qualquer tipo de pessoas. Eles escolhem um padrão. Eles não vê uma pessoa, olha, aquela pessoa ali é muito feia, vou matar. Olha, aquele ali é bolsominion, olha, aquele ali é petista, vou matar agora. Não tem nada disso. Eles sempre escolhem um padrão de pessoas. Sempre faz, geralmente, as mesmas coisas. As pessoas têm o mesmo tipo de característica que lhe agrada ou que chama atenção, sei lá. E no caso do Abraão, não era diferente. As vítimas dele eram de criança de bebê de 1 ano, até no máximo 10 anos de idade. Beleza, Abner, mas o que esse bicho fazia de que era tão ruim? Além de ele matar criança, né? Como ele era técnico de enfermagem, ele ficava numa ala onde só tinha crianças. Ele injetava sedativos nessa criança até elas terem overdose. Muitas das crianças acabavam tendo um ataque cardíaco ou então desmaiavam, apagavam. E aí ele chamava os médicos para ressuscitar as crianças. O cara estudou pra caramba, demorou anos só pra matar a criança. Só pra, um conselho pra vocês, não estudem, tá bom? Estudem sim, tô brincando. Então quando as crianças tinham overdose, né, de sedativos, ele chamava o médico para poder ressuscitá-las. E ele fez isso mais ou menos com 15 vítimas, ou seja, 15 crianças. Dessas 15, 4 acabaram morrendo. O cara foi de tobogã pro inferno. O motivo de ele fazer isso, e alguns depoimentos, algumas análises, possivelmente ele fazia isso para mostrar que era o primeiro a notar que tinha alguma coisa errada com algum paciente e queria ganhar a admiração dos seus parceiros de colega. Bom, ele foi preso em 2005 e foi condenado a 110 anos de prisão. Bom, o segundo caso talvez seja o caso mais polêmico dessa lista, porque muitas pessoas apoiam esse cara e pessoas que não apoiam. Você vai entender mais ou menos o que eu tô falando. É o Bolsonaro? Esse serial killer é conhecido como o Cabo Bruno, mas o nome original dele era Floresvaldo de Oliveira. Se você for parar para analisar, o nome dele não tem Bruno, mas é porque naquela região, quando ele era criança, onde ele morava, tinha um bêbado em que as pessoas, para poder bagunçar com ele, os colegas dele, chamavam ele de Bruno. E aí esse apelido foi, até a mãe dele chama ele assim. Sofria bullying pela mãe. Né, mano? Pra te ver que o cara é... Por isso que o cara não nasceu normal, tá vendo? O cara sofreu bullying pela mãe. Desde daí eu já começo a apoiar ele. Eita, é doido, é? Ele era um policial militar, daí que veio o nome Cabo, né? Porque ele era uma patente de cabo. Nos dias que ele tava de folga, ele agia meio que como um justiceiro. Seus principais clientes eram comerciantes, porque naquela região ali onde os comerciantes existia muito roubo, muito furto, muito assalto. A função dele, a qual ele era contratado, era para ele poder matar esses caras aí. E aí que tá a grande polêmica, porque por mais que fosse errado, muitos moradores daquela região ali falavam que no tempo do Cabo Bruno, no tempo dele, não existia tanta insegurança. Ou seja, por um lado que existe gente que odeia esse cara porque ele matava a gente por uma maneira de justiça pelas próprias mãos. Por outro lado, tinha muita gente que gostava dele porque se sentia um pouco mais seguro, porque já que a pessoa não era bandido, não tinha nada que temer, só ia morrer que era bandido. Eu não apoio nenhum cabo. O único cabo que eu apoio é o Cabo da Ciolo. Glória a Deus! Abner, já que ele só matava ladrão, tá tudo bem, né? Até aí tudo bem. Não, se tu fala até aí tudo bem, eu me preocupo um pouco. A questão é o seguinte... Em algumas investigações foram provadas que ele matava muitas vezes por aparência. Não necessariamente a pessoa tinha um histórico de ter feito alguma coisa errada. Por exemplo, ele matou uma vez um jovem a qual tinha uma cruz no seu braço. Para ele aquilo ali é porque ele era um delinquente ou uma pessoa que roubava. Ele acabou matando a pessoa. Então, por favor, não tenham tatuagem, tá bom? Brincadeira, pode ter tatuagem, tô brincando, ainda vai ser. Porém, o Cabo Bruno não agia sozinho, tinha mais ou menos 12 policiais que estavam trabalhando junto com ele, que faziam o mesmo serviço com ele, e alguns desses policiais faziam parte do alto escalão, a qual eles eram protegidos por esse alto escalão. Porém, com o tempo, conseguiram descobrir que o Cabo Bruno era o matador dessas pessoas, e foi condenado mais ou menos a 118 anos de prisão. E uma curiosidade, ele fugiu da prisão 4 vezes. A prisão dele não era prisão normal, né? Ele ficava numa prisão onde ficava ex-policiais. Até porque se ele fosse ficar numa prisão onde estavam os outros ladrões, possivelmente ele ia ser morto. Até porque ele matava bandido, né? Então, tipo assim, se ele matava bandido e ele fosse ficar numa cadeia de bandido, o bandido que ia ser morto ia ser ele. Entendeu? Deve ser muito bom, né? Com trocadilho, né? Só que aí tem uma coisa interessante. Durante o período que ele estava na prisão,
ele teve bom comportamento. Ele virou cristão, onde se converteu ao cristianismo. Ele virou pastor 20 anos depois de ser preso, né? Ele foi liberto por bom comportamento. Uma coisa que você tem que entender é que dependendo do tempo de prisão que a pessoa passa na cadeia, se ela tiver bom comportamento, mesmo que ela seja condenada por 500 anos de prisão, ela pode ser liberta. E aí beleza, depois de 20 anos de prisão, com um bom comportamento, ele foi liberto. Ele era pastor e estava voltando de um culto, isso já era mais 11 horas da noite. Ele levou 18 tiros na barriga. Eu acho os cristãos pessoas maravilhosas, né? Eu sou cristão. Só que tem um erro muito grande. Por mais que a pessoa tenha se convertido, tem que ter muito cuidado. Vamos ter muito cuidado, tá? Porque se uma pessoa chegar pra mim e falar assim, ah, Benê, eu matei alguém, mas me converti, eu falo assim, olha que legal, né? Bacana, mas tá bom tu ficar lá no teu cantinho, tá? Que eu vou ficar aqui no meu, tá? Deus te ama, eu ainda não, mas vou te amar, tá bom? Agora, a gente vai falar do possivelmente o serial killer mais famoso nos últimos meses. Possivelmente você deve conhecer ele. Você deve conhecer ele muito por conta dos podcasts a qual ele vinha participando. Principalmente no Cometa, eu acho que é o podcast a qual ele deu entrevista. Sim, é ele mesmo que eu tô falando, o Pedrinho Matador. É chamado de Pedrinho Matador, não é à toa não. O cara realmente matou muita gente. E as histórias que falam sobre ele, possivelmente muitas são verdade. Algumas não podem ser verificadas se são verdade ou não, até porque muitas são ele que conta. O nome dele é Pedro Rodrigues Filho. Ele nasceu em 1954 em Minas Gerais. E assim, o Pedrinho, ele já era, como posso dizer, meio perturbado na cabeça desde quando ele era um feto. Quando a mãe dele estava grávida dele, o pai agredia a mãe dele com muita frequência. E algumas das batidas, né, quando o pai bate na mulher, afetou o cérebro, o crânio do Pedrinho, quando ele ainda era um bebê na barriga da mamãe. Então daí tu já percebe que o cara não pensava muito bem na cabeça. De lá já sentiu a violência. Só nesse meio tempo que ele tava falando dele, possivelmente ele deve ter matado mais 3 ou 4 pessoas. Bom, a primeira pessoa a qual ele matou foi o vice-prefeito de Alfena, em Minas Gerais. E matou porque o vice-prefeito demitiu o pai dele, a qual o pai dele foi acusado de ter roubado, né, merenda escolar. E aí o Pedrinho Matador foi lá e matou o guarda que possivelmente tinha realmente roubado a merenda escolar. E daí ele fugiu para Mogi das Cruzes. E lá em Mogi das Cruzes ele começou a roubar bocas e também começou a matar traficante. O cara matava traficante, mano. O cara não mata, tipo assim, qualquer pessoa na rua assim. Ele mata traficante. O cara matava. E aí ele conheceu a Botinha. Ele gostou da Botinha, começou a ficar com ela e tal. E a Botinha é uma viúva de um ex-traficante. Conforme ele foi se envolvendo com a Botinha, ele foi tomando conta da bocada. E ele foi forçado, né, a matar uns traficantes concorrentes aí. O cara foi forçado, mas o cara não queria. Não quero matar, não sou de matar. Mas o cara foi lá e matou, né? Não vou matar aqui, né? Só que o que aconteceu? A polícia militar chegou e acabou matando a Botinha. Ia também matar o Pedrinho, só que o Pedrinho conseguiu escapar. O Pedrinho, além de matador, também é um cara escapador. É por isso que eu não consigo crescer na internet. Beleza, depois ele conheceu a Maria Aparecida Olímpia. Ele se apaixonou muito por essa mulher. Tanto que ele engravidou ela. Contudo, um certo dia ensolarado, ele encontrou a Maria Aparecida Olímpia morta, com vários tiros. Estava morta ela e com consequência o bebê também. Ele ficou tão mordido, mano, ficou tão pirado que, tipo assim, mataram a pessoa que ele gostava. Mano, ele falou, moleque, ele matou todo mundo, ele torturava, ele matava e depois torturava, ele matava, torturava, matava a pessoa morta. E aí ele descobriu quem tinha matado a esposa, né, a esposa dele, a menina que ele gostava. Foi um traficante concorrente dele. Ele chamou uns amigos lá e esse traficante estava no casamento. Chamou os amigos dele, foi nesse casamento e matou esse traficante e matou mais 6 pessoas ainda. Ele fez tudo isso, ele tinha apenas 17 anos. Ele tinha menos de 18 anos de idade. Meu parceiro, eu com 20 anos, briguei somente algumas vezes na escola e ainda apanhei. E o cara com 17 anos matou todo mundo, o cara matou quase 50 pessoas. Eu nem falo de mim, com 17 anos eu ainda cato verdura, mano. Tu é na cata vedura, né? Olha que coisa fina. Tu é uma das pessoas que o Pedrinho Matador deve matar, sabia? Mas enfim, quando ele tinha 18 anos ele foi preso. Inclusive ele passou uma parte da vida dele na cadeia. E ele matou muita gente na cadeia. Matou já, chegou a matar policial se não tiver enganado. Matou estuprador, o cara matou geral, mano. Ao total, calcula-se mais ou menos que ele matou mais de 100 pessoas. Ele foi condenado a 400 anos de prisão. Claro, né, ele não ficou todo esse tempo, ele ficou acho que uns 40 anos, 40 e poucos anos de prisão. E depois foi liberto. Ele foi solto em 2018. Inclusive tem algumas reportagens sobre ele. Também um documentário que está sendo feito com ele e tal. E tem muito mais gente para poder colocar nessa lista. Não dá para colocar gente, que é muita gente para poder falar. É muito detalhe que não dá para poder passar despercebido. Muitas dessas pessoas a qual eu falei, daria para poder fazer um vídeo só sobre eles. Na moral, um vídeo assim só sobre bem detalhado e tal, porque é muita coisa, tem muita coisa interessante. Mas é isso, se você gostou do vídeo ou você tem alguma sugestão de vídeo, coloca aqui, tá bom? Lembrando, a minha ideia aqui não é fazer um vídeo de terror, esse tipo de conteúdo é novo para mim. Tudo que eu faço aqui é envolvendo humor. Eu espero que você tenha gostado e é isso.